Aleluia, aleluia. Com muita alegria nós queremos cumprimentá-los com a paz do Senhor. É uma alegria, uma honra estar aqui nesta manhã, junto com o pastor Cláudio, sua esposa Gisele. Louvamos a Deus por essa oportunidade, com todos os obreiros, pastores, evangelistas, obreiros integrados e também o ministério local, presbíteros, diáconos, auxiliares. Bom rever o pastor João Seno, sua esposa Norma, que bom estar aqui com o pastor também, Mafra, que é o coordenador da região. Aleluia. E ver que Deus tem agido nesta igreja. Aleluia. Sentimos um clima, um ambiente de poder, de unção, de graça que Deus tem feito no nosso meio. É algo extraordinário. Eu louvo a Deus porque a igreja está trabalhando, lutando, e unidos as igrejas estão fazendo a obra missionária. O estado de Santa Catarina tem sido diferenciado no nosso Brasil, porque a igreja se une para fazer missões. Sem dúvida, Santa Catarina é o estado mais missionário do Brasil. Nós temos mais de 4.000 missionários que recebem, entre missionários que recebem ajuda total ou ajuda parcial de uma igreja ou de outra. E nós louvamos a Deus porque Jaraguá do Sul faz parte dessa história, ajudando o avanço da obra do Senhor no nosso estado, sudoeste do Paraná e além fronteiras, diversas regiões do país e além fronteira. Que Deus continue abençoando o departamento de missões dessa igreja, na pessoa do irmão Beto. Que Deus te abençoe e que Jaraguá do Sul continue fazendo missões enquanto é dia, porque a noite vai chegar quando ninguém poderá fazer mais nada. Meus queridos, a palavra de Deus, onde estão os que vão ser consagrados? Levante a mão, queria saber. Amém, amém, amém. Meus queridos, com o tempo você dá uma lida na terceira carta de João. Terceira carta de João. Você, na sua casa, você vai ler. Eu não vou ler para ganharmos tempo, mas a terceira carta de João, lá no final da Bíblia, antes de Apocalipse, tem ali a terceira carta. E nessa terceira carta, do versículo 1 ao 12, o apóstolo João, ele fala de 3 homens. Ele fala de Gaio, ele fala de Diótrefes e ele fala também de Demétrio. E na igreja, felizmente e infelizmente, tem também os Diótrefes. Mas Paulo, primeiro, no versículo 1 a 8, ele está falando de Gaio. Gaio, ele fala que era aquele obreiro encorajador. Ele fala de Gaio que era um discípulo amado. Ele fala que esse homem tinha uma vida espiritual saudável. Ele está dizendo que Gaio era um homem de bom testemunho perante a igreja, perante o ministério. Gaio era reconhecido como um homem que obedecia à palavra de Deus e andava na verdade. As pessoas que iam visitar João davam bom testemunho da vida exemplar desse obreiro. Chegava até João e dizia: João, Gaio é um homem apaixonado pela palavra de Deus, é um homem de verdade. E a nossa oração é que você que será ordenado nessa manhã possa ter bom testemunho de todos que aqui estão e da igreja nessa cidade. O que levava Gaio a ter bom testemunho é que ele amava a verdade, ele vivia na prática do verdadeiro amor, ele praticava os ensinamentos da palavra do Senhor e ele reconhecia a autoridade do apóstolo João e permanecia leal ao seu líder. O pessoal vinha e dava testemunho e dizia: João, fica tranquilo, porque Gaio está te representando lá. Ele é realmente um homem que fala
da tua liderança, ele fala do teu amor. É um homem abençoador, é um homem ajudador, é um homem que incentiva as pessoas a fazer a obra de Deus. Gaio também era um homem que ajudava na obra também material e ajudava as pessoas, porque Gaio era convertido não só no coração, mas no bolso também. Toda a sua vida era uma vida dedicada para servir a obra do Senhor. E eu quero crer que esses homens foram escolhidos para ser ordenados neste dia memorável, porque são homens que amam a verdade, praticam a verdade e têm respeito ao seu líder. Porém, também nos versículos 9 e 10, João está falando que lá na igreja, infelizmente, tinha alguém que chamava-se Diótrefes, e esse homem era um ditador, era um impostor, era amante dos holofotes. Ele olhava para o apóstolo João, que era o apóstolo amado, aquele apóstolo que reclinou a cabeça no peito de Cristo, aquele apóstolo que junto à cruz lá estava ele. Era um discípulo amado, era um referencial, mas esse homem não respeitava João, falava mal de João, criticava João, e a sua vontade era que o pessoal não andasse por aquilo que João falava, mas ele queria impor a lei ainda de Moisés para aquele povo. Era um homem soberbo, era um homem orgulhoso, ele vivia ávido por posição, e Satanás infelizmente estava trabalhando na igreja através de Diótrefes, porque ele estava agindo com base no orgulho e na autoglorificação. Diótrefes era uma pessoa que gostava de projetar-se, falando mal dos outros. Versículo 10 ele fala, Diótrefes ele fala mal de João, o apóstolo. Se ele falava mal de João, irmãos, o que sobrava para os outros? Ele falava mal de João pelas costas, quando João não estava presente. Cuidado para não dar guarida a tudo aquilo que você lê, a tudo aquilo que você ouve, a tudo aquilo que dizem, porque nós estamos vivendo realmente nesses dias. Nós vemos que Diótrefes, ele cometeu o pecado mais abominável para Deus, que a Bíblia diz que é espalhar intriga entre os irmãos, e era isso que Diótrefes fazia. Qualquer pessoa que era uma ameaça, que fazia sombra para Diótrefes, ele tinha como inimigo, e ele inventava alguma coisa para puxar o tapete dessas pessoas. Diótrefes, ele tinha o espírito aquele espírito que se apossou sobre Saul. Em vez de se humilhar, mudar de vida, ele queria destruir quem Deus levantava para fazer a sua obra. E assim como Saul queria destruir Davi, nós vemos Diótrefes querendo influenciar negativamente a igreja e destruir João. Porém, a autoridade estava com o homem de Deus, a autoridade estava com o apóstolo, e Diótrefes era aquele que batia a palma e fazia de tudo para expulsar as pessoas da igreja que não concordassem com as suas loucuras. A disciplina dele era uma só: quem não observasse a lei, fora. A disciplina não era usada com amor, não era para promover a paz, a concórdia, a correção, mas era aplicada para expulsar as pessoas. Diótrefes era um ditador naquela igreja. Você vai ver tudo isso nesta pequena carta de 3 João. Mas ali havia um outro homem chamado Demétrio, que era um exemplo. Gaio foi um incentivador, um exemplo. Diótrefes não, mas havia um Demétrio. Demétrio era um homem digno a ser imitado, e que vocês, companheiros, que vão ser ordenados nesta manhã, que vocês possam copiar Demétrio. Demétrio tornou-se um modelo e um padrão, um referencial. As pessoas olhavam para Demétrio e se inspiravam, e que as pessoas possam estar olhando para você e copiar a sua maneira. Que tipo
de obreiro você é, que tipo de obreiro você está mostrando. Demétrio tinha bom testemunho daqueles de dentro da igreja e de fora da igreja. Demétrio era um homem que recebia testemunho dos seus líderes. Os líderes davam testemunho dizendo: que bênção é esse homem, que homem abençoador, que homem que realmente é um ajudador. Ou que os líderes, os pastores dessa igreja possam olhar para vocês e dizer: ele é um diácono abençoado, é um presbítero abençoado. Demétrio era um homem que estava disposto até a correr risco para defender a verdade. Demétrio tinha coragem de ter posições ao lado dos seus líderes, e ele foi abençoado por Deus. A igreja do Senhor hoje, ela precisa desses homens como Gaio, precisa desses homens como Demétrio. A igreja precisa desses homens, e que eu quero crer que vocês foram escolhidos depois de alguns critérios, e através do ministério aqui, olhando a vida de vocês, viu em vocês esse espírito de Demétrio e de Gaio, encorajador, homens apaixonados pela verdade, homens amantes da verdade, homens que praticam a verdade, homens que estão ajudando no crescimento da igreja. E por isso a igreja nesta manhã reconhece o ministério de vocês, e que Deus possa continuar vos abençoando. Aleluia.